Olá, pessoal! Nessa segunda parte dos nossos estudos relativos às revoluções inglesas, vamos aprofundar a análise do absolutismo monárquico, destacando agora, em especial, o reinado da dinastia Stuart, contra o qual foram deflagradas as revoluções puritana e gloriosa, ambas ocorridas durante o século XVII. E então, vamos lá? No ano de 1603, com a morte de Elizabeth Tudor, sem deixar herdeiros diretos, o trono da Inglaterra foi transferido para o rei da Escócia, Jaime Stuart, primo da rainha inglesa. A ascensão da dinastia Stuart ao trono inglês esclarece em grande medida a deflagração do processo revolucionário no país. Nos reinados de Jaime I e posteriormente de seu filho Carlos I, a nação inglesa testemunhou um absolutismo não só de direito, mas também de fato. De maneira geral, os Stuarts, identificados com o anglicanismo, estabeleceram uma política de intolerância religiosa, limitando a ação de católicos e de calvinistas. Do ponto de vista político, os Stuarts decretaram impostos à revelia do parlamento e promoveram a sua dissolução em diversas ocasiões. Podemos destacar, como preâmbulo do conflito entre a dinastia Stuart, defensora do anglicanismo, e os diferentes grupos religiosos da sociedade inglesa, a partir de um levante abortado pela coroa, definido como a Conspiração da Pólvora. A Conspiração da Pólvora
correspondeu a um levante dirigido pelo líder católico Robert Catesby, que, indignado com as perseguições religiosas patrocinadas por Jaime I, planejou a explosão do parlamento, na visita oficial em que o monarca inglês faria ao prédio do órgão legislativo no dia 5 de novembro de 1605. Denúncias relativas ao levante acabaram chegando ao conhecimento do rei, que neste dia ordenou a patrulha dos porões do parlamento. Nesta patrulha foi capturado o soldado católico Guy Fawkes, especialista em explosivos, que acionaria o arsenal de pólvora organizado para o levante. Depois de presos, os implicados na conspiração, como Robert Catesby e Guy Fawkes, foram executados em 30 de janeiro de 1606. Inspirado na conspiração da pólvora, no ano de 2005, em uma coprodução inglesa, alemã e estadunidense, foi lançado o filme V de Vingança. De maneira ficcional, o enredo do filme apresenta em uma realidade de pós-guerra uma Inglaterra dirigida por um modelo de Estado fascista. Na luta contra o regime totalitário, um vigilante, conhecido apenas como V, planeja a resistência social, defendendo também a explosão da sede do governo fascista, simbolizada pelo prédio do Parlamento de Londres. O rosto de Guy Fawkes acabou também sendo apropriado, a partir do ano de 2003, pelo coletivo online Anonymous. Este coletivo, de maneira coordenada, promove ações em favor da disponibilização de informações oficiais e da liberdade de expressão, praticando, via de regra, ataques aos sistemas de informações estatais, com o objetivo de revelar ações que contrariem os interesses públicos. Carlos I, filho de Jaime I, assumiu o trono em 1625, mantendo as orientações e estratégias da política despótica em favor do anglicanismo. Em 1628, o parlamento impôs ao monarca a petição dos direitos, exigindo o fim das detenções arbitrárias, o consentimento do parlamento para a decretação de todos os impostos, além da proibição da lei marcial em tempos de paz. Apesar de assinar o documento e comprometer-se com a sua aplicação, em 1630, Carlos I dissolveu o parlamento, desprezando por 10 anos consecutivos a importância dessa instituição no cenário político inglês. No ano de 1634, estendeu a cobrança do ship money, imposto restrito às cidades portuárias, também para as cidades do interior do país. Com o objetivo de conter a reação dos escoceses, contrários às tentativas de imposição do anglicanismo monárquico, Jaime I convocou o parlamento em 1640 para decidir sobre novos impostos, destinados agora à organização de novas forças militares, necessárias, segundo ele, para a repressão daqueles que se opunham ao absolutismo da dinastia Stuart. Diante da recusa do parlamento em autorizar a instituição dos novos impostos, Carlos I, além de decretar a prisão de 5 membros da Câmara dos Comuns, decidiu militarmente invadi-la no dia 4 de janeiro de 1642, optando novamente pela dissolução parlamentar. As novas medidas despóticas de Carlos I provocaram a reação imediata dos membros da Câmara dos Comuns, que, liderados pelo deputado puritano Oliver Cromwell, representante da Gentry, decidiram enfrentar militarmente o monarca inglês, deflagrando o início da Guerra Civil no país.
As forças parlamentares, comandadas por Oliver Cromwell, organizaram-se no New Model Army, o novo modelo de exército. Por sua vez, os cavaleiros do rei, constituídos pelos pares, representantes da alta nobreza anglicana, apresentaram-se como a força militar, defensora do regime absolutista de Carlos I. A referência de novo modelo de exército, comandado por Oliver Cromwell, justifica-se, dentre outros aspectos, pelo fato das patentes das forças do exército parlamentar serem obtidas pelo critério do mérito e não pelo privilégio de classe. Na base deste exército, destaca-se a organização e a presença das camadas populares, definidas como Roundheads, termo utilizado pelo fato de rasparem a cabeça para se contrapor com humildade aos cavaleiros do rei, usuários tradicionais da peruca, adorno dos grupos aristocráticos ingleses. Do ponto de vista social, portanto, a Guerra Civil opunha, por um lado, os membros da aristocracia, os altos funcionários do Estado e representantes do clero anglicano, em favor do monarca Carlos I. Por outro lado, os representantes da nova nobreza, a gentry, a pequena e a média burguesia, que em grande parte financiou a manutenção do exército parlamentar, e as camadas populares, rurais e urbanas, todos eles identificados com os valores religiosos puritanos. Estima-se que 15% da população tenha morrido ao longo dos 7 anos de guerra civil, a maioria de enfermidades e doenças decorrentes da extensão prolongada do conflito. As primeiras batalhas da Guerra Civil foram vencidas pelos Cavaleiros do Rei. Porém, a partir de 1644, ocorreu a inversão do conflito em favor das forças parlamentares, dirigidas por Oliver Cromwell, vitorioso em especial nas batalhas de Marston Moor e Naseby. Após sucessivas derrotas, Carlos I refugiou-se na Escócia, mas acabaria sendo capturado por presbiterianos e deportado para a Inglaterra. Em Londres, Carlos I foi preso e posteriormente julgado pelo Alto Tribunal de Justiça da Inglaterra, representado por uma comissão de 68 juízes, sob o crime de traição contra o Estado, ao usar o seu poder para perseguir objetivos pessoais ao invés do bem do país. O julgamento estabeleceu-se no Palácio de Westminster entre os dias 20 a 26 de janeiro de 1649. Condenado pelo Alto Tribunal por crime de traição, no dia 30 de janeiro, ele caminhou do Palácio de St. James, onde estava preso, até o Palácio de Whitehall, onde um cadafalso de execução foi erguido para sua decapitação. Sua execução revelava, enfim, o triunfo militar e político dos grupos burgueses, da gentry e dos grupos populares sobre as forças absolutistas da dinastia Stuart. Após a vitória das forças parlamentares, proclamou-se a Commonwealth of England, governo republicano que exerceu o poder entre 1649 a 1661. Oliver Cromwell, líder do processo revolucionário, suprimiu a Câmara dos Lordes do Parlamento, procurando favorecer dessa maneira a eliminação das estruturas feudais que entravavam os interesses dos grupos mercantis ingleses. Em 1649, Oliver Cromwell reprimiu uma rebelião na Irlanda comandada por realistas católicos fiéis à autoridade de Carlos I, confiscando as terras de grupos aristocráticos e transferindo-as posteriormente para grupos de protestantes ingleses. Paralelamente,
também reprimiu as reações dos grupos escoceses contrários à sua autoridade, que apoiavam a ascensão do filho de Carlos I, Carlos II, ao trono do país. Derrotado militarmente por Cromwell na Batalha de Worcester, Carlos II exilou-se na França absolutista. Após impor a sua autoridade sobre os povos da Grã-Bretanha, Oliver Cromwell decretou o fechamento do parlamento e assumiu efetivamente o poder como Lorde Protetor da Commonwealth da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Entre 1653 a 1658, Oliver Cromwell governou na prática como ditador, ancorado no apoio do exército inglês. Procurando diminuir a concorrência da marinha mercantil holandesa, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação em favor dos interesses da construção naval inglesa. Posteriormente, através da Guerra Anglo-Holandesa, controlou momentaneamente a cidade flamenga de Dunderque e reafirmou a preponderância naval inglesa no circuito mercantil europeu. Os atos de navegação estabeleciam que o transporte de produtos importados para a Inglaterra só poderia ser realizado em navios da própria Inglaterra ou do país de origem. Do ponto de vista mercantilista, tal medida contribuiu para o desenvolvimento do comercialismo inglês. Após a vitória de Cromwell sobre a Holanda, a Inglaterra declarou guerra contra a Espanha. Neste conflito, a Inglaterra conquistou a colônia caribenha da Jamaica, estratégica região produtora de açúcar, tabaco e algodão. A conquista da Jamaica vinha de encontro aos interesses da burguesia mercantil inglesa. Apesar de assegurar os interesses dos grupos calvinistas, confiscando as terras de católicos na Irlanda, apesar de contemplar os interesses dos grupos armadores, decretando os atos de navegação contra a Holanda, apesar de beneficiar os interesses da burguesia mercantil, derrotando a Espanha e conquistando a estratégica região da Jamaica, a República Puritana de Oliver Cromwell foi criticada pelos grupos populares que lutaram pelo New Model Army e que não tiveram seus interesses contemplados pelo governo ditatorial de Oliver Cromwell. As camadas populares urbanas, associadas aos interesses dos soldados de baixa patente, através dos leveres, niveladores, saíram em defesa de uma república democrática que possibilitasse o nivelamento político do poder através do sufrágio universal. Por sua vez, as camadas populares rurais, através dos diggers, escavadores, defenderam a promoção da justiça social com base na concessão de terras aos trabalhadores campesinos. Os diggers, ou true levelers, verdadeiros niveladores, pretendiam, além da República Popular, substituir a antiga estrutura em favor de uma ordem social baseada no coletivismo agrário e no cristianismo anticlerical. Com a morte de Oliver Cromwell, subiu ao poder em 1658 o filho Ricardo, que, sem conseguir debelar os grupos opositores e manter a unidade republicana, renunciou um ano mais tarde, em favor dos comandantes militares do exército. Com a reabertura do parlamento em 1661, a Câmara dos Comuns decidiu pela recondução da dinastia Stuart ao poder, como forma de restaurar a ordem pública, neutralizando através da aliança das forças burguesas e aristocráticas a crescente ameaça representada pelos grupos populares. Durante o reinado de Carlos II,
Filho de Carlos I, educado na corte católica de Luís XIV, o parlamento acabou se dividindo em dois grupos distintos: os Whigs, representando os interesses da burguesia liberal calvinista, e os Tories, representando os interesses da nobreza conservadora anglicana. Importante ressalva se faz nesse momento ao parlamento, que em 1679 aprovou a lei do habeas corpus, assegurando ao indivíduo a proteção legal contra detenções arbitrárias e a liberdade pessoal perante os órgãos públicos do poder. Em 1685, com a morte de Carlos II, assumiu o trono da Inglaterra o irmão Jaime II, nobre também identificado com os valores da religião católica. Jaime II, durante o seu curto governo, apesar de conviver com um parlamento constituído majoritariamente por representantes protestantes, fez-se rodear de ministros e assessores católicos. A possibilidade do trono inglês ser entregue ao filho católico de Jaime II, nascido em 1688, desencadeou a reação da Câmara dos Comuns, que decretou a deposição do monarca e a transferência do trono para o genro protestante, Guilherme de Honorat, príncipe holandês, casado com Maria Stuart, filha protestante do primeiro casamento de Jaime II. A chegada de Guilherme de Honorat à Inglaterra, com um contingente militar de 20.000 soldados e 500 embarcações, contribuiu para a renúncia de Jaime II, que exilou-se posteriormente no território francês. Como não houve, de fato, uma efetiva resistência por parte de Jaime II, o processo de transferência do trono inglês para o novo monarca definiu-se como Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue. O novo monarca, Guilherme de Honorat, no entanto, foi obrigado a assinar e cumprir os princípios da Bill of Rights, consolidando a subordinação do poder real à autoridade do parlamento. Reafirmava-se a partir da Bill of Rights a essência do liberalismo político inglês, historicamente proposto a partir da Magna Carta de 1215. Consagrava-se a partir da Bill of Rights, na verdade, a autoridade parlamentar sobre diferentes preceitos que orientam e regulam a relação política entre o Estado e os cidadãos. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a nossa análise sobre a primeira revolução burguesa da história. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal e fique atento, porque o nosso próximo tema será sobre a Revolução Científica do século XVII e o movimento iluminista do século XVIII. Luz, razão e ciência, como forma de combatermos o negacionismo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.